A gente já viu essas imagens 1 milhão de vezes, não é? A Casa Branca, no número 1600 da Avenida Pensilvânia, o símbolo máximo do poder e da democracia americana. Todo mundo conhece o Salão Oval, onde se tomam decisões que mudam o mundo, e a sala de imprensa, de onde a história é contada ao vivo para todos nós. Você sabe que a Casa Branca não é só isso, né? Debaixo do chão onde todos pisam, existe uma outra Casa Branca, uma fortaleza. Hoje eu vou revelar 15 segredos que eles não nos contam. Segredos escondidos no subsolo e até mesmo à vista de todos. A Casa Branca não é só uma mansão de 132 cômodos e 35 banheiros. É um centro de comando de última geração, projetado para aguentar as piores crises que você possa imaginar. Vamos começar com algo mais leve. Escondidinho na ala leste, onde antigamente ficava um vestiário, existe uma sala de cinema particular com capacidade para cerca de 42 pessoas. Embora não seja um segredo de estado, é um espaço super exclusivo, fora de qualquer tour público, onde os presidentes e suas famílias assistem a estreias de Hollywood e clássicos do cinema. E uma observação, a ala leste foi demolida em outubro de 2025 para a construção de um salão de festas ordenado por Donald Trump. Descendo um pouco mais, a gente acha outra área de lazer bem inusitada. Eu vou te contar essa história. Em 1947, o presidente Harry Truman ganhou uma pista de boliche de presente, que foi instalada na ala oeste. Anos depois, em 1969, o presidente Richard Nixon, que era um jogador ávido, mandou construir uma nova pista de uma única raia, dessa vez numa área subterrânea sob o Pórtico Norte. Essa pista, usada até hoje, não está em nenhum mapa turístico e ela continua sendo privada. Um dos segredos mais legais está bem debaixo dos pés dos jornalistas. Em 1933, o presidente Franklin Roosevelt, que nadava como terapia contra a poliomielite, mandou construir uma piscina interna. Décadas se passaram e em 1969, o presidente Richard Nixon precisava de mais espaço para a imprensa. A solução foi drenar a piscina, cobri-la e construir uma sala de imprensa James Brady, exatamente em cima dela. A estrutura da piscina antiga ainda está lá sob o piso. Nem todos os segredos da Casa Branca são de concreto e aço. Alguns são um pouco mais misteriosos. O quarto Lincoln, no segundo andar, é famoso não só por ter sido o escritório do 16º presidente, mas também por ser considerado um dos lugares mais mal assombrados dos Estados Unidos. Convidados famosos como Winston Churchill e até membros da realeza já relataram ter sentido uma presença, visto uma figura alta perto da janela ou ouvido passos do nada. Claro que é uma lenda, mas a história do fantasma de Abraham Lincoln já virou parte da identidade secreta da casa. Agora as coisas começam a ficar sérias. No subsolo da ala oeste existe um complexo de salas conhecido como Situation Room, ou Sala de Situação. Criada no governo Kennedy, não é uma sala só, mas um centro de comando de alta tecnologia com cerca de 500 metros quadrados. É aqui que as informações mais sensíveis do mundo são analisadas. Foi daqui que o presidente Obama e sua equipe assistiram à operação que matou Osama Bin Laden. A sala é o que se chama de SCIF, sigla para Sensitive Compartment Information Facility. Um local projetado para que conversas super secretas não sejam interceptadas ou ouvidas de jeito nenhum. A segurança da Casa Branca vai muito além dos agentes secretos que a gente vê. O prédio em si é uma fortaleza. As janelas, por exemplo, são feitas de vidro balístico super resistente. A estrutura interna foi toda reconstruída com aço e concreto durante o governo Truman, o que a tornou muito mais forte contra explosões. Existem sensores de pressão por todo lado, filtros de ar contra ataques químicos e biológicos e um sistema de vigilância eletrônica que monitora cada centímetro do lugar. São camadas de defesa que a gente não vê, mas estão sempre ativas. Uma das lendas mais famosas de Washington DC é a de um túnel secreto ligando a Casa Branca ao Capitólio.
para que o presidente pudesse ir de um lugar a outro sem ser visto. Seria uma ótima ideia para um filme, mas a Associação Histórica da Casa Branca já negou várias vezes. Esse túnel não existe. O que existe são túneis bem mais curtos e funcionais, que nos levam a segredos ainda mais interessantes. E aí, está gostando do vídeo? Então deixe aquele like e se inscreva no canal. Um desses túneis que existe de verdade é uma relíquia da Segunda Guerra Mundial. Depois do ataque de Pearl Harbor, o medo de um bombardeio em Washington era real. Para garantir uma rota de fuga segura para o presidente, foi reforçado um túnel que ligava a ala leste da Casa Branca ao porão do edifício do Tesouro, que fica ali do lado. A ideia era usar o porão do Tesouro, que era mais robusto, como um abrigo temporário. Embora hoje existam abrigos muito mais modernos, esse túnel histórico ainda faz parte da estrutura subterrânea do complexo. Entre 1948 e 1952, a Casa Branca passou por uma reforma radical. O interior foi completamente demolido e só as paredes externas ficaram de pé. Durante essa obra gigantesca, teorias e relatos sugerem que os engenheiros aproveitaram a chance para criar um sistema de túneis de fuga secretos, partindo da área do Salão Oval. A existência e o mapa exato desses túneis nunca foi confirmada oficialmente, por razões óbvias de segurança, né? Mas a reconstrução de Truman deu a cobertura perfeita para criar rotas de evacuação rápidas e protegidas, bem integradas à nova estrutura de aço e concreto do prédio. Avançando para os anos 80, no governo federal de Ronald Reagan, surgiram relatos de outro nível. Segundo fontes não oficiais e reportagens da época, foi construído um acesso secreto perto de um banheiro ao lado do Salão Oval. A história diz que um painel escondido na parede dava acesso a uma passagem que levava discretamente ao porão da residência e ao subsolo da ala oeste. Embora não haja confirmação oficial, a lenda diz que Reagan usava esse túnel para fugir da imprensa. Agora entramos no coração da fortaleza. Sob a ala leste fica o Centro Presidencial de Operações de Emergência, ou PIOC, construído na Segunda Guerra para proteger o presidente Roosevelt. Esse bunker evoluiu de um simples abrigo para um centro de comando completo. Ele foi usado em momentos cruciais da história. Em 11 de setembro de 2001, o vice-presidente Dick Cheney e outros altos funcionários foram levados para lá para gerenciar a resposta do governo. E em maio de 2020, durante protestos intensos em Washington, o presidente Donald Trump também foi levado ao PIOC por segurança. Equipado com comunicações seguras, suprimentos e ar filtrado, o PIOC foi projetado para garantir a continuidade do governo, mesmo que o mundo lá fora esteja pegando fogo. Se o PIOC é um segredo conhecido, existe outro que é pura especulação, mas com base em algumas pistas bem intrigantes. Em 2010, uma obra enorme e misteriosa começou no gramado norte da Casa Branca, apelidada de Big Dig, a Grande Escavação. A versão oficial foi de uma simples modernização na infraestrutura. No entanto, jornalistas e analistas de segurança levantaram a hipótese de que o projeto era na verdade a construção de um novo e gigantesco complexo de bunkers, com vários andares subterrâneos. Especula-se que essa nova instalação teria capacidade para sustentar o presidente e sua equipe por meses. O governo nunca confirmou, claro, mas o tamanho e o custo da obra alimentam a teoria de que a fortaleza subterrânea foi levada a um nível completamente novo. A teoria é de que todos esses túneis e bunkers estão conectados por uma rede subterrânea moderna. Não estamos falando de um único túnel longo, mas de um sistema de passagens de logística e segurança que ligam a residência principal, a ala oeste, a ala leste, o PIOC e os edifícios vizinhos, como o do Tesouro. Algumas teorias não confirmadas sugerem que uma dessas rotas leva a uma saída discreta no Gramado Sul, para evacuações rápidas de helicóptero. Essencialmente, o subsolo da Casa Branca funcionaria como uma cidade oculta, permitindo que pessoas, suprimentos e até o próprio presidente se movam de forma segura e invisível. Este não é um lugar,
Mas um conceito, o famoso botão vermelho nuclear, não é um botão de verdade numa mesa. Na realidade, o presidente carrega com ele o tempo todo uma maleta conhecida como a bola do futebol nuclear. Essa maleta contém os códigos de autenticação e as opções de ataque que permitem ao presidente autorizar um ataque nuclear de qualquer lugar do mundo, seja do Salão Oval, do Força Aérea 1 ou de dentro de um bunker a dezenas de metros de profundidade. E isso nos leva ao segredo final, que é mais uma teoria radical do que um lugar. Se você juntar todas as peças, os bunkers, os túneis, as instalações secretas espalhadas pelo país, surge uma ideia impressionante. E se a Casa Branca que a gente vê na TV, em caso de uma crise extrema, for apenas uma isca, o verdadeiro centro do poder executivo poderia ser transferido instantaneamente para o PIOC, para o suposto novo bunker ou para locais secretos a centenas de quilômetros de distância. É de se pensar, não é mesmo? Você já conhecia todos esses segredos da Casa Branca? Tem mais algum que eu me esqueci de mencionar aqui? Você já conheceu a Casa Branca pessoalmente? Conte aqui abaixo nos comentários. E se você gostou do vídeo, deixe aquele like se não deixou lá em cima no começo do vídeo. E se inscreva no canal para você continuar recebendo ainda mais vídeos interessantes como esse. Aqui na tela final eu vou deixar mais vídeos de curiosidades. Aproveite! Obrigado e até a próxima!